diante de Deus. Pai nosso. Emmanuel vai buscar esse simples apelo de Jesus, que é tão poderoso, e comenta: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada. Nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes e procurar Deus como nosso Pai. Com confiança. Entregando-nos a este Pai amoroso, que nos escuta, que nos ampara e dá-nos forças e orientação para que nós sejamos os artífices da nossa evolução, da solução de nossos problemas e desafios. Pai nosso que estais nos céus, mostraste-nos a excelência do amor na terra, enviando-nos teu mensageiro, o meigo e doce Rabi da Galileia. Enviaste-nos Jesus e tornamo-lo nosso orientador, para que a luz conquistada por nosso Mestre se espraie no exemplo, como tem acontecido ao longo dos séculos. E a Ti, Jesus, bendizemos a oportunidade deste encontro. Porque a Tua mensagem, Mestre querido, quando enviastes os Teus trabalhadores para ajudar no mundo a anunciar um reino de paz, o reino de Deus, fizestes este convite a todos nós que aqui nos encontramos. Por isso viemos buscar Teus ensinos, Tuas orientações, agora iluminadas pelo conhecimento da doutrina espírita, para que em nossos lares sejamos portadores não só das Tuas palavras, mas do Teu olhar amigo, que estamos lutando para conseguir. Um sorriso fraterno, que trabalhamos também para incorporar em nossas vidas. Então, nesta manhã, Jesus, vimos recentrar nossos valores, nossa aproximação, aquilo que Tu desejas de bom para nós. E como nos reunimos todos nesta manhã, pedimos para que olhes para nós, auxiliando-nos na intuição a todos.
para beneficiarmos cada lar que aqui é representado, iluminando nossos filhos, esposa, marido, nossos pais, nossos familiares e aqueles que convivem conosco. E aqueles que aqui se encontram no plano espiritual. E neste momento os vislumbramos na expectativa também de sentir a tua doce presença, querido amigo. É nesta certeza de que aquilo que nos une é o objetivo de nos melhorarmos e auxiliar e servir também em teu nome. Por isso iniciamos o singelo encontro desta manhã, na certeza de que permaneces conosco. Muito obrigado, Senhor. Hoje estou particularmente feliz, bem? Nós tivemos uma semana de muita chuva, né? E aqui ontem foi dito que não nos preocupássemos, porque o sol estava lá, estava a fazer o seu esforço. E essas nuvens, estas chuvas vieram para higienizar o ambiente. E nós beneficiamos sempre, porque depois da tempestade tem a bonança. Mas já repararam que o ar está mais límpido, mais fresco? A luz tem mais vivacidade. Então vamos aproveitar este tempo de renovação. Que também acontece conosco. Nós também muitas vezes temos um tempo nublado. Mas o que é impressionante é que o brilho que nos alimenta e que nos proporciona a força para continuar, ele está lá. Vamos ultrapassar sempre essas situações. E todas elas vão nos trazer aprendizados. Como, por exemplo, construir em áreas úteis, duradouras. Vamos aprender a como direcionar a construção da nossa casa. Estamos a falar dos dois, né? É um paralelo. É interessante esta experiência. E muitas vezes são essas tempestades que nos trazem aqui. Se não me engano, boa parte de nós já passou por grandes dificuldades e hoje, então, aqui se encontra num aprendizado. Então vamos dividir aqui este processo. Quem é que está a vir a casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Vocês já frequentaram alguma casa espírita? Conhecem o espiritismo ou é a primeira vez? A gente estuda um pouco. Uhum. Eu gosto de um pouco. Obrigado. No final, se tiver alguma dúvida, alguma questão, estamos disponíveis. E gostamos muito de conhecer as pessoas quando cá vêm. Está bem? Por isso estamos disponíveis no final. Muito bem. Vamos começar aqui a dar algumas notas, mas reforçar este conceito que alguns já têm visto, que é este apelo de Joana de Ângeles. Paulo dizia assim, São Paulo, né, para quem quiser: regozijai-vos sempre. E é uma afirmação direta em que ele escreve aos companheiros dos núcleos cristãos nascentes. E às vezes a gente põe dúvida, né? Quer dizer, como é que é? Regozijai-vos, ou seja, sejais felizes sempre. Felizes sempre. Sim. Ele não diz regozijai-vos quando as coisas estiverem assim. Porque a felicidade é uma coisa íntima e interna. É a consciência do que estamos a fazer no mundo. Por que é que fazemos esta viagem? Depois vem essas nuvens. Só que elas devem ficar fora e não dentro. Esse é um exercício evolutivo. O que fazemos normalmente é deixar que esta, eu vou chamar de umidade, né? Como se fosse ruim, não é. Mas essa umidade, essas sombras, elas acabem por adentrar em nós. Mas faz parte. Não é problema. Ninguém se silicia, ninguém se aborrece consigo próprio. Está bem? Acontece. Mas nós estamos a trabalhar para que essa sabedoria, essa mansuetude íntima, faça com que essa luz brilhe durante mais tempo no nosso coração. Tá bem? Esta é a perspectiva. Ora, e Joana utiliza a mesma palavra. Regozijem-se todos com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. Deixando adentrar essa proposta de paz moral, o que é que vai acontecer com o nosso físico? Não foi de retórica, a pergunta é verdadeira. O que é que vai acontecer com o nosso físico? Também fica em paz. Também fica em paz. Olha, normalmente a gente diz saudável, não é?
É interessante este conceito de que o nosso corpo físico fica em paz, porque cada uma de nossas células, cada uma delas, beneficia com a nossa harmonização. Elas fazem o seu trabalho serenamente, em harmonia e, portanto, defende-nos dos ataques externos, inclusive das viroses e por aí afora. Então, aqui é muito importante nos apercebermos de que a saúde interior é a mais importante. Mas a física é importante. Não, é muito importante a física, porque dá-nos um instrumento positivo, adequado para atendermos às nossas tarefas. Mas há muita gente com muita saúde física e moralmente está doente. Então a primeira é mais importante, porque a primeira é o que nós somos, essa saúde moral. Depois o físico é consequência. Tudo bem? E o moral não é só fazer o bem ou fazer o mal, não é nesse sentido. É no sentido do nosso estado de alma. Porque eu posso fazer o bem e estar inseguro, ansioso, posso não ter confiança no que estou a fazer, colocar em causa constantemente. E isto tira-nos a energia, a nossa força. Então deixar que esta proposta do Cristo de servir, não para ser servido, nos traga a saúde que nós precisamos. Porque quando queremos ser servidos, nós ficamos ansiosos. Vem aquilo que nós chamamos a ingratidão dos outros. E ficamos infelizes. Mas reparem que se alguém é ingrato, o problema já está na própria pessoa. Porque hei de eu também adoecer. Só o faço quando estou à espera. Então, servir sem esperar. Então, vamos nos felicitar com esta proposta do Cristo, porque Jesus é o nosso terapeuta. Deixou-nos muitas receitas, e todas elas excepcionalmente simples de se realizar. Então, é trabalho. Vamos lá. Nosso tema vai ser precedido de algumas informações. Primeiro, relembrar que a biblioteca está a funcionar e agora fez 11 anos de existência. 11 anos. Nós estudamos aqui em conjunto. Vocês têm ali a nossa colaboradora Carolina, que hoje vai ficar na última sala à direita. E eu não sei nem o livro que eu devo buscar agora. Perguntem. Sentem-se com a Carolina. Está bem? Carolina, pode se apresentar, por favor? Já não fazemos há tanto tempo, não é? Então, muito bom dia a todos. Eu julgo que já nos conhecemos na generalidade. Dou boas-vindas a quem vem à casa pela primeira vez. E como o Casimiro disse, estarei ao domingo, depois da palestra pública, à disposição de todos quantos quiserem, de facto, informar-se dos livros que há na biblioteca e de como podem requisitá-los. Aconselho-os vivamente, porque encontrarão certamente resposta para os vossos interesses, está bem? Muito obrigada. Carolina, a mim espanta-me como um livro em que nós vamos decodificar letras, transformando-as em palavras, juntando palavras, criar ideias, como é que tanta luz está ali congregada para nos ajudar a conduzir a nossa vida pelo bem. Então, temos a biblioteca a funcionar, é gratuito, que é bom. Depois, dar a informação, porque nós podemos ver não só esse trabalho, mas outros do vosso interesse na página do YouTube. Estejam à vontade. Casas Francisco Xavier, encontram lá. E a página também do Facebook para ir recebendo notícias das atividades da casa e por aí adiante. E agora, em especial, lembrar que para a semana temos um esticar da hora. Tá bem? Põe o relógio para frente, não cheguem atrasados, por via de consequência. Tá bem? Nunca aconteceu. Eu nunca estive a fazer um estudo e apareceu alguém assim na última da hora bem espantado. Nunca aconteceu. Tá bem? Então, para evitar que aconteça, né? Nunca aconteceu convosco, pois não? Perderam a hora, essas coisas. Já? Pois. Eu não estava cá presente. Okay? Agora, vamos falar e hoje pretendemos encerrar o capítulo. Normalmente nos grupos de estudo dizem que eu não sou muito verdadeiro nessas coisas. Eu digo, olha, hoje vamos terminar e a coisa não termina. Não termina.
porque há sempre interesse nos processos. Então, hoje pretendemos terminar aqui aquilo que você já tem vindo a acompanhar ao longo das semanas. Este capítulo encerra-se, em teoria, hoje. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos, eu vou fazer só uma pequena nota. Nós podemos fazer qualquer pergunta a qualquer espírito. E estamos normalmente e comumente a fazê-los. A pergunta que a gente mais faz, sabem qual é? Por que eu, Senhor? Por que eu? Quando achamos que estamos no meio da injustiça. E estamos a perguntar. Nem sempre nessa fase estamos aptos a ouvir a resposta. Nem queremos, não é? Okay? Então, vamos encerrar aqui. E os temas são... para quem quiser depois verificar, tudo isto já foi dado. E agora, estes dois itens. Sobre os tesouros ocultos, sobre outros mundos. Alguém quer saber alguma coisa sobre tesouros ocultos? Começar uma procura? Penso que ainda não. Então, vamos tratar daqui deste tema. Por que Allan Kardec coloca esta proposta de saber se se pode perguntar, se não se deve? Porque era uma coisa muito comum mesmo, né? Naquele tempo. Hoje não. Pois não? Ninguém quer saber os números da loteria? Não? Não? Ok, ainda bem. Nós viemos para trabalhar, mas se quiserem saber, depois eu digo. E imagina que não vai ter fila nenhuma para os obter, né? Então lá, perguntas sobre tesouros ocultos. Allan Kardec pergunta: podem os espíritos fazer que se descubram tesouros? Eu podia começar convosco com um pequeno exercício para atender esta pergunta. Que é saber por que os espíritos, numa reunião séria, lembrar que naquele tempo era mais comum as evocações, por que os espíritos, numa reunião séria, iriam tratar disto? Qual é o objetivo dos espíritos se manifestarem numa reunião séria? O que é que vos parece? Por que eles se manifestam e conversam conosco? Para? Auxiliar. Auxiliar. Muito bem. Em que? Para serem auxiliar. Encontrar o caminho. Quem encontrar o caminho? A evolução espiritual. Da evolução espiritual. De quem? De ambos. Então, há uma reunião em que os espíritos superiores, nesse caso, porque a reunião é séria, eles vão nos trazer informações que sejam úteis para a nossa evolução moral. Okay? Moral. A intelectual depende. Essa é a palavrinha mágica, né? Que você já conhece, né? Depende. Se for algum conhecimento que seja útil, eles vão esclarecer aqui conforme a gente vai ver, né? Então a primeira questão é: podem os espíritos fazer que se descubram tesouros? Ok. Os espíritos superiores, já é a resposta da pergunta. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem ou se comprazem em apontá-los num lugar quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Ou seja, se eu vou para uma reunião em que vou comunicar com os espíritos através da mediunidade de alguém e eu perguntar: olha, ouvi dizer que havia um tesouro assim, assim, assado, o espírito vai dizer: não se preocupe com isso, essa reunião não é para isso. Isso é uma coisa. Aliás, dificilmente um espírito superior sequer responderia a um processo destes, porque também não lá estaria. Mas se for um espírito zombeteiro, o que é um espírito zombeteiro? Agora vamos... Brincalhão. Ok. Há pessoas brincalhonas aí no dia a dia? Há pessoas bem dispostas, que é diferente, né? Mas há pessoas que andam a se divertir a pregar partidas uns aos outros. Ora, então a primeira coisa aqui também, primeira não, das primeiras coisas, é saber, quando estamos a falar de um espírito zombeteiro, ele não é assim. Ele está assim. Conforme for evoluindo, tendo o seu progresso, ele vai abandonar esse tipo de brincadeiras, porque sabe que tem consequências e está a perder tempo. Então, sempre que se disser, um espírito mau, ele não é mau, ele está mau. É o momento dele.
um espírito zombeteiro. É uma fase da sua vida. Que não é obrigatório que a tenha, mas se tiver, é uma fase dele. Então nós não pensamos mal de ninguém nesse sentido, nem ficamos com a questão pejorativa de que um espírito, ele é assim, porque lembrar o seguinte, mesmo um espírito zombeteiro, pode ter sido nosso filho, nosso pai, nossa mãe. Então, quando estamos a falar de espíritos, nós estamos a falar de pessoas. Okay? Isto pode parecer estranho estar a dizer isto, mas normalmente nós separamos-nos das pessoas por esse tipo de qualificativo. E aqui nós estamos a falar de maneira, eu vou dizer humilde, mas não é no sentido que somos humildes, não é isso. Ainda não somos, ainda seremos em determinado tempo. Tratando-nos, a questão da humildade, tratando-nos por iguais. Tá bem? Então, só quero fazer essa pequena nota, porque às vezes nós nos achamos melhores uns que os outros. Não é nada disso. Okay? Então, os espíritos zombeteiros, o que é que fazem com quem faz perguntas dessa natureza? Brinca com ele. É isso que eles fazem. Okay? Isto tem algum mal? É perda de tempo. Estamos a desaproveitar uma oportunidade de comunicar e ter alguma orientação segura para a nossa vida, que nos conduza a bons relacionamentos, bons valores, e estamos a perguntar sobre tesouros. Reparem que é sempre uma questão de investimento. Se na minha busca da espiritualidade eu estou a buscar materialidade, eu me esqueço que ouro, terrenos, casas, joias, status, tudo que é da terra vai ficar aonde? Vai ficar cá. Então, peraí, onde é que eu tenho que investir? O espírito. É isso. A moral, no crescimento, desenvolvimento. O investimento real e que passará para além da matéria é aquele da nossa conquista. Reparem, que é interessante. Quando ele diz assim, a riqueza está no trabalho. Parece uma frase simples, mas não é. Certa feita, nós estávamos aqui numa reunião e estava um jovem, estávamos a falar sobre servir a Deus e a Mamon, do estudo do Evangelho, a riqueza material, a riqueza espiritual. E o jovem diz assim, Casimiro, mas e se eu tiver um sonho muito forte, que eu desejo muito ter uma coisa e ela é material? E eu disse-lhe assim, olha, imagina que você quer muito um Porsche. Não quero saber de publicidade, né? Imagine que você quer muito um Porsche. A família que estava ao lado começou a rir, porque era o sonho dele, eu não fazia a menor ideia, né, que era o que ele queria. Não tem problema nenhum. Porque aonde é que está aqui o mérito e aonde é que ele vai crescer? Pensem um bocadinho. Acho que ele vai crescer se utilizar o trabalho para realizar o sonho. Tal e qual. Ou seja, não tem problema você ter sonho material. Não tem problema. Mas o seu verdadeiro ganho está no percurso. No que você faz para obter. Se for lícito o processo, você fica felicíssimo. Você encontrou uma solução, esforçou-se, venceu suas dificuldades para alcançar alguma coisa. Então você cresceu. Se for ilícito, não aprendeu nada e ainda vai ficar com algumas dívidas para pagar. Até pode ficar com o Porsche. Mas o Porsche vai ficar. E as más experiências também. Okay? Então, por isso é que faz referência que a riqueza está no trabalho. Quando batalharmos muito por alguma coisa, tivermos a consciência que trabalhamos por isso, e eu não estou falando só de bens materiais, estou falando até de relações. Se não lograrmos esse êxito naquilo que pretendíamos, pensemos no trabalho e no percurso que fizemos para chegar até lá e nos felicitemos. Porque é essa experiência que nós levamos. Tá bem? Então, procurar tesouros através da espiritualidade é possível. Depende dos tesouros que estamos em busca. Tá bem? Jesus diz-nos assim, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, mesmo a nossa busca, às vezes nós nos perguntamos qual é o meu propósito, qual é o objetivo que eu tenho que ter, eu não sei o que eu gosto. E Jesus foi tão simples na psicologia.
para um pouco e pensa. Né? Onde é que está o meu coração? O que eu realmente gosto? Esse é o meu tesouro. E às vezes a gente não gosta do tesouro que procura. Mas eu já o identifiquei porque Jesus disse, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Não é bem um tesouro saudável. Então começa a mudar essa busca. A questão é que nós passamos a perceber o que buscamos. Muito comum andarmos adormecidos no processo. Ok? Tudo bem? Alguma questão? Nem sobre os tesouros vocês vão perguntar. Nada? Olha, é uma oportunidade. Então vamos lá. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente. De outra forma, não. Já viram aquelas intuições? Né? Uou, né? Se eu não tivesse visto isto, se eu não tivesse pensado naquilo, e o que é que dizemos no final? Eu sou maior. Né? Okay? Mas não. Muitas vezes a intuição nos leva a encontrar meios, até materiais, sem problema nenhum, desde que os fins sejam positivos. Okay? Então, não há nenhum problema em que isso aconteça. Mas acontece de forma natural, não é nós a pedirmos. Okay? Porque até pode acontecer, que nós... Atrapalhei a leitura, não foi? Acontece que nós estamos a rogar auxílio para atender compromisso aqui ou acolá, e a espiritualidade, dependendo dos nossos créditos, e até às vezes dos créditos daqueles que estão conosco, vão nos orientar. Mas nós não estamos a pedir a solução, nós estamos a pedir ânimo e inspiração. Percebem a diferença? Okay? Não, eu tenho um problema e estou a pedir, eu preciso de X. Não é? Eu não vou contar aquela do senhor que andou a pedir para ganhar na loteria a vida toda, pois não? Ou precisam dessa? Não? Ok, muito bem. O que se deve pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouros ocultos? É um ensino fantástico. Fantástico no positivo, não é do maravilhoso, do espantoso. Prestem bastante atenção nisto, porque isto já fomos nós, não queremos ser nós hoje, não é? E temos pessoas que amamos e desejamos que elas estejam bem. Então vamos perceber como é que funciona normalmente esse tipo de questão de tesouros ocultos. Vamos lá. Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. O espírito que não está desmaterializado não é que está encarnado. Já, eu vou dizer isto e presta atenção, já morreu, mas está com dificuldade em desencarnar. Não é que ele não se livrou da carne física, isso já está. Mas da carne, matéria. Ou seja, ainda está muito aprisionado às questões da matéria. Okay? Então, os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que ocultaram seus tesouros podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vivem, de que alguém os venha arrebatar, constitui um de seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Tudo vai ser entre aspas. É fácil perceber, nós escondemos coisas, ou atesouramos coisas, ou entesouramos coisas, como quisermos, ficamos com o produto desta labuta constante, mas ao invés de transformar os bens que nos chegaram em instrumentos de saúde, de paz, de harmonia para nós, para o próximo, queremos arrebatá-los e até escondê-los do mundo, se fosse possível. Okay? Quando partimos, onde é que estava o nosso coração? Estava em materiais. Aquele era o tesouro. Nos tesouros. Okay? Esse era o tesouro terreno que eles já estavam. Okay? Que esses, aliás, não são esses. Nós muitas vezes fazemos isso. Okay? E qual é o tormento mesmo que ali está escrito? Qual é o tormento da pessoa? Quando fazemos isto, qual é o tormento que nós sentimos? Eu vou sair um pouco, vocês leem? Eu vou. Tranquilo. Estou bem. A avareza é um conceito, né? Um estado de alma, né? Mas onde é que está o sofrimento? É na Não consciência. conseguir desligar
destes bens materiais, destes tesouros enterrados. Não é esse o sofrimento. Não? Não. Qual é o sofrimento? É o medo que alguém o tire. Exatamente. Ou seja, o apego é uma naturalidade, mas a pessoa está bem assim porque é o que ela quer. O que lhe causa dor é o medo de que alguém lhe retire essas coisas. Essa angústia. Porque julgamos que as coisas são nossas e elas não são. Por isso é que fala ali no vigiá-los e guardá-los. Exatamente. Está ali agarrado. Não houve o desprendimento Está ali qual. Okay? dos valores materiais. Então, quando pensarmos e conhecermos alguém, ou se tivermos laivos dessa natureza de avareza, lembremos-nos que a avareza em si mesma é um sofrimento. Aí a pessoa é muito dura. A pessoa é amorosa. A pessoa está revoltada. Tudo isso é doloroso. E a avareza, que nós tanto criticamos, é uma doença de percepção, de consciência do que é materialidade. Então, uma pessoa que é avarenta, ela está sempre angustiada. Então, não merece o nosso julgamento. Merece o nosso amparo e, sempre que possível, o exemplo do desprendimento. Mas um exemplo saudável, não crítico. O que a gente faz normalmente com uma pessoa que consideramos avarenta? Deixa disso, criticamos, estamos sempre a criticar e depois falamos... Nunca fizemos isso. Então, como disse os espíritos aquela hora, os zombeteiros, eles estão assim. Nós, enquanto avarentos, também estamos assim. Mas nós somos essência divina. Vamos tirar esses apegos que nós nem sabemos porque eles surgiram. Pode ter sido um drama qualquer numa outra encarnação, ou nesta própria. Então, isto merece tratamento. O que acontece é que se nós partimos para a espiritualidade avarentos, nós vamos acordar, entre aspas, do lado de lá, saudáveis. Aí vamos acordar avarentos do lado de lá? Ai, que horror! Eu pensei que era para descansar em paz. Não, é sério, eu pensei, descansar em paz. Até isso deve ser terrível, não é? Imagina, a maior parte aqui foi educado católico, não foi? Sim. Pronto, eu também fui, estou à vontade. Então, eu escuto as pessoas dizerem assim, quando eu morrer eu vou ficar em paz. Peraí, eu vou continuar em paz se eu estiver em paz. Porque se eu estiver num torvelinho, numa tempestade mental, quando eu desencarnar, vou ficar igual. O que é uma bênção. Nós continuamos a viver e temos que resolver as nossas coisas. Então, esta é uma realidade, este é um conceito de atitude moral perante a vida. Lembra-se da questão do investimento. Em que é que eu invisto? Casimiro, mas não sei o que é que agora vai falar, mas suscitou-me aqui uma dúvida. Nesta expressão de desprendimento, como é que poderemos qualificar ou classificar a pessoa que sabe que vai morrer, não é porque todos vamos morrer, mas ele tem a preocupação de deixar os seus valores materiais bem planeados? Como é que poderemos considerar essa pessoa? Olha, uma pessoa bem organizada. Mas então... Não, mas isto não é para isso, é verdade. Sim, É mesmo verdade. porque há aquela coisa do guardá-los e vigiá-los, não é? Sim. Será que a pessoa também... É aí que eu também quero chegar. Será que a pessoa, como sabe que não vai levar com ele os bens materiais, então ele quer deixar alguém que tome, que os mantenha, que os conserve? Perfeito. Essa maturidade é muito importante. Por quê? Porque também não é para que nós malbaratemos as coisas. Se Deus nos coloca instrumentos para usufruto, que é isso que nós fazemos, nós somos usufrutuários de bens, quando eu já não sei que no futuro não irei utilizar, como são bens, eu devo colocá-los de forma equilibrada para continuar a servir a comunidade. Continuem a usufruir. Exatamente. Então, o nosso processo educativo que nos leva para a harmonia é a mesma da espiritualidade. A questão é, o que nos pode causar problemas é quando nós nos apegamos às coisas. Né? Porque normalmente é interessante, porque, por exemplo, a gente obtém alguma coisa e depois tornamos escravos dessa coisa. Exato. Essa coisa devia nos servir, devia ser útil, mas nós nos escravizamos a elas. Mas isso é comum.
Isso é tudo um aprendizado, gente. Nós, quando estamos aqui a falar de questões da espiritualidade, esses valores que nos fazem perceber que o valor maior não é o material, não é para malbaratar o material, é para usar bem, mas sem sermos escravos desses bens, porque senão eles tornam-se um problema. Eu vou brincar com vocês. Vocês já viram, por exemplo, já que falei de uma marca de automóvel, de um Porsche, é muito comum nós venerarmos as coisas novas. Não é? O pessoal compra um carro. O que vai acontecer quando um homem compra um carro? Ele vai levar a sua esposa para conhecer o carro. Ele vai abrir a porta do carro ou não vai abrir a porta do carro? Ele vai abrir a porta do carro. Aquela vez. A segunda. A terceira já não abre. Mas devia abrir. Ok? Devia fazê-lo. Estamos a venerar, não a esposa, o veículo. Não é? No início, ninguém pode chegar perto. Mas passado um tempo, nós já nos apercebemos que é só material. E a vida continua. E é sempre assim. Nós temos essas experiências todos os dias. Olha, hoje o mais comum, tem um telemóvel topo de gama. Não é? Ele até faz chamadas, é impressionante, não é aquela coisa? No início, ninguém pode tocar. Não é? Capinhas, é isto. Depois, com o tempo, é do dia a dia, apercebemos-nos emocionalmente que é só um instrumento. Às vezes até nos aborrece. Porque ele, afinal, toca. Coisa horrível, mas ele quer estar sossegado. Okay? Então, a pergunta é muito pertinente porque nós misturamos a responsabilidade com o desinteresse. É completamente diferente. Não é? É importante pensar nisso. Perdão. Cláudio. Eu, como professor, né? Então agora fiquei pensando uma coisa. Nós, como espíritas e espiritualistas, onde a gente conhece muitas vezes pessoas assim que acham que sabem que estão sofrendo com aquela avareza, mas tem a crença autêntica de que quando morrer isso acaba. Ela está sofrendo com aquilo e ela sabe. Espírita? Não espírita. Ah, não espírita. Não espírita. Muito provavelmente não espírita, às vezes é. Mas... E cabe a nós também criar algum tipo de orientação, plantar sementes, ou isso também faz parte do trabalho da pessoa, faz parte do nosso trabalho, são as duas coisas ao mesmo tempo? Porque normalmente fala assim, não se mete, cada um com a sua vida. Mas os espíritas não são muito assim, a gente é muito do conselho e às vezes a gente tem que delimitar um risquinho ali para não ficar pisando. E é esse momento que eu sempre fico dividido. Quanto a gente deve intervir, porque a gente quer o bem da pessoa, e quanto a gente deve ficar calado, porque afinal de contas é o trabalho que ela tem que passar. Uhum. Eu vou para o mais clássico, que nunca me compromete. Você tem respostas simples. Exatamente, eu vou para o mais clássico. Façamos a nossa parte. Por que as palavras de Jesus chegam até hoje? Porque ele exemplificou com a própria vida. Porque se no momento do madeiro ele nos amaldiçoasse, no momento em que ele vai ser preso, se ele brigasse, né, seria mais um. Em boa verdade, mais um a falar. Muita gente fala. Mas Jesus deixou o exemplo. Então, que a nossa vida seja desse desprendimento, a tal ponto que em dado momento a pessoa vai nos perguntar. E muitas vezes as pessoas estão a fazer isso conosco e nós vamos perguntar a outra pessoa. Ou seja, isto é uma interligação constante. Nós estamos todos num emaranhado de desenvolvimento. Então, quando é que eu posso intervir? O primeiro momento é quando a pessoa nos pergunta. No segundo, é quando temos a vontade suficiente para perguntar, olha, estou a verificar isto e posso ajudar. Queres me ouvir? Ah, não gosto dessas coisas. Ok, lindo, maravilhoso. Continuemos a vida. Mas a nossa comunicação, ela já se está a dar com o nosso comportamento. Pretensão. Exatamente. E depois, se for alguém que a gente tem no nosso ideário, né, do dia a dia, oremos. Envolvamos a pessoa em paz. Por quê? Porque todos temos noites, todos temos sonhos, todos temos a oportunidade dos nossos benfeitores nos orientarem durante a noite. Só para ter uma noção da importância disto, há um espírito que se chama Teresa de Brito. Ela faz um trabalho, e tem um livro chamado Vereda Familiar. Pode pedir para a Carolina que ela tem. Não tem? No Vereda Familiar acontece uma coisa tão interessante que ela vai fazer, esse espírito Teresa de Brito, ela vai fazer entrevistas com famílias cujos elementos estão encarnados, só que durante o sono
ela vai entrevistá-los. E ela há uma passagem maravilhosa em que um jovem pede, implora para Teresa de Brito que auxilie os seus pais para que eles sejam orientadores firmes na sua educação, porque ele sabe, enquanto espírito, quando está lá a conversar com ela, que ele não nasceu para ter os prazeres que o mundo lhe apresentava, mas os pais tinham medo de o conduzir. Ora, nessa fase, ele quando pede a Teresa de Brito, diz-lhe, é que eu quando chego lá embaixo, os meus amigos têm muita força sobre o meu caráter. Eu não tenho a força necessária. Ora, então quando estamos a pedir por alguém, ou lançamos uma semente, nós não sabemos durante a noite que tipo de amparo a pessoa vai ter. Porque do lado de cá ela não quer, porque está envolvida na matéria. Né? Mas quando está no sono, as coisas podem ser bastante diferentes. Para melhor e para pior, que se diga. Mas esta é uma realidade. Quando quisermos ajudar alguém, exemplifiquemos e pensamos por ela. Está bem? E obrigado, Cláudio. Isto é mais importante do que parece. A nossa confiança passa a ser a do trabalhador com Cristo em favor de todos aqueles que estão conosco. Porque Jesus não veio para ser idolatrado. Jesus, quando veio ter conosco, foi para nos ajudar. Então, se nós queremos ser trabalhadores do Cristo, ajudemos os nossos semelhantes, como Cristo, através do exemplo de cada dia. Somos perfeitos? Não. Vamos errar? Ufa! Estamos no mesmo barco. Mas quem for bom aqui, esteja à vontade, o conselho que eu dou sempre é colocar assim um casaco mais largo para não amassar as asas. Tá bem? Para quem for bom. Nós que estamos no mesmo barco, vamos nos entreajudar. Está bem? Então, essa é uma parte temática que às vezes confunde muito. Está bem? O Espírito diz assim: também aos espíritos da terra, incumbidos de lhe dirigirem as transformações interiores, dos quais, por alegoria, hão feito guardas das riquezas naturais. Ou seja, o que acontece é que nós, ao nos apercebemos que há espíritos que têm incumbências na natureza e por aí fora, acabamos por os chamar, por alegoria, de guardas das riquezas naturais, pensando que esses espíritos estão a guardar as coisas. Fazemos esse paralelo e criamos confusão. Está bem? São só espíritos, como nós, com essas funções. Nós aqui trabalhamos nas escolas, nos hospitais, na Câmara, nas indústrias, na espiritualidade. Cada um tem as suas funções. Okay? Essa é a parte em que nos internam. Okay? A organização espiritual é uma realidade. Muito bem. Allan Kardec diz assim: eu já me apercebi que o capítulo não vai terminar. Vocês ainda não, mas eu já me apercebi. Nota, isto é Allan Kardec. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que conteste com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Ou seja, cuidado, né? Às vezes dão essas informações e a gente vai escorrega junto. Né? Mas agora uma história muito bonita, que elucida o exemplo anterior. Já tivemos ocasião de dizer, quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Aqui está um exemplo. Então ele vai contar um exemplo em que espontaneamente é dada uma orientação espiritual que vai resolver um problema. Okay? Eu achei fantástico, porque na revista Espírita há inúmeros casos. Este tem um detalhe no mínimo interessante. Uma senhora acabava de perder o marido, depois de 30 anos de vida conjugal, e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio, sem nenhum recurso, pelos enteados, para com os quais desempenharam o papel de mãe. Não fiquem chateados com os enteados. Já vi coisa pior do que isso. Né? Às vezes não são os enteados, são os próprios filhos. Né? Eu quero só recordar uma coisa. Isto que Allan Kardec coloca aqui faz parte de um conjunto de informações que chegaram à época em que Allan Kardec estava
fazer a codificação espírita, este código de conduta, de regras e de conhecimentos. Então vinham histórias da Rússia, dos Estados Unidos, da Argélia, do Brasil, era o mundo todo. E esta história é uma delas. Então, quando estamos aqui a ver isto, é nesse sentido. Ele não está a inventar uma história. Vocês querem saber o que aconteceu? No próximo domingo. Então lá. Chegar ao cúmulo o seu desespero, quando uma noite o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse, ou para que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Apareceu durante a noite, em espírito, e pede para que ela a acompanhe até ao gabinete. Eu quero lembrar uma coisa que nós fazemos muitas vezes. Gosto muito de minha mãezinha, do meu avô, da minha avó, pedimos por eles. Aí quando eles nos aparecem, a gente cruz, credo, vou já para a casa espírita, então vou falar com o padre. Né? Então, se a nossa certeza de que a vida continua, tomemos aquele susto. É normal, não é? A gente está em casa, de repente aparece alguém que eu não estou à espera, mas não rejeitemos. Porque a vida ensina-nos muito todos os dias, nesse caso, muitas noites também. Então, chegar a esse cúmulo de desespero da senhora, ela já, vendo que os enteados iam colocá-la para fora de casa, há muitas histórias destas, o que é que aconteceu? Acompanhe. Lá lhe mostrou a secretária que ainda estava selada com os selos judiciais. Secretária no Brasil não é a mesma coisa, portanto, se alguém chegou há pouco tempo, secretária é só a mesa de trabalho. Está bem? Lá lhe mostrou a secretária que ainda estava selada com os selos judiciais, porque ele havia desencarnado, havia morrido, portanto estava em processo de herança, e por um efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica acrescentando. Ou seja, proporcionou-lhe a ampliação da visão sobre a secretária, mostrando-lhe ali um local que ela desconhecia. E ele diz-lhe: previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto desta casa e uma renda de X ou Y. Depois desapareceu. Estava precavido. Organizado. Eu fico a pensar como é que ele sabia que poderia aparecer. Até pode acontecer dele ter tido a vontade de dizer: olha, tem isto, não mexa. O que a gente faz? Mexe logo. É, não é? E depois conta para toda a gente. Os enteados iam dizer: vamos ter que dar um jeito nisto. Não era bom. Então, tudo isso provavelmente ficou até o tempo que deveria ficar, para que no final corresse bem. Depois desapareceu. No dia em que foram levantados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. Vê aquelas gavetas por trás, né? Alguma coisa do gênero. A senhora então narrou o que lhe sucedera. Abriu-a, de acordo com as indicações de seu marido, para chegar até ela, né? Até chegar a gaveta, e lá estava o testamento, conforme ao que ele lhe anunciara. Não pediu um tesouro, estava com um problema, mas o tesouro chegou-lhe. Espontaneamente. Então, perguntas que se podem fazer aos espíritos levam-nos à perspectiva inicial de perceber que o trabalho é que é o nosso percurso de desenvolvimento. O nosso tesouro está no trabalho, que nos desenvolve moralmente e intelectualmente. Então, esta é a lógica. Como eu vos havia prometido que iríamos terminar, né, seriam perguntas sobre os outros mundos. Mas perguntas sobre os outros mundos também é muito interessante. O conceito e esta percepção. Então, não vamos falar, vamos encerrar por agora. E quero saber quem é que tem alguma questão que gostaria de colocar. Eu não estou olhando para vocês, mas podem fazer a pergunta. Mas quando eu estiver a olhar.
Cá está a Nossa Senhora. Faz favor. Nós falamos de bens materiais. Certo. Mas e quando a pessoa é muito apegada a outra pessoa? Ok. Permita ouvir aqui. Não deixa de ser material. Quando isso vale para status, mas também vale para pessoas. Quando nós estamos muito apegados a uma pessoa, nós estamos apegados ao que estamos a ver. E não nos apercebemos que a nossa ligação não é com o físico, é com o espiritual. Então imagine, se a pessoa desencarna, a ligação continua. Então orar por essa pessoa, conversar com ela, é de certeza, desde que tenhamos esta consciência, uma pacificação interior para nós, porque sabemos que ela está a ouvir e está a beneficiar. Isso do ponto de vista da partida. Mas se a pergunta for no sentido de estarmos apegados a uma pessoa enquanto na vida, agora na Terra, o processo, curiosamente, é igual. O amor que eu quero dar a alguém, mesmo à distância, só depende da minha parte de o fazer. A nossa confusão, na nossa relação com o próximo, é que nós temos a tendência de criar a necessidade do físico, que é natural nesta fase da nossa evolução, porque nós temos a percepção física das coisas. Mas se pararmos um pouco para refletir e sentir, vamos a perceber que a nossa ligação é constante. Há um processo que nós também não pensamos muitas vezes, é que todos estamos ligados por fios tenuíssimos, mas como tem demonstrado a física e a química hoje, os elementos muitas vezes mais sutis são mais poderosos do que os mais grosseiros. Um metal, um aço, ele pode se partir. Uma malha, muito mais fina, pode ser muito mais resistente. Então, a relação nossa é essa seriedade da relação espiritual, para que olhemos para além da forma. Se eu estiver aí muito longe, o apego, voltando ao tema, aliás, reforçando o início do tema, o apego pessoal depende muito da nossa estrutura emocional. Se nós olharmos para o outro como um espírito, pode estar ou não a vestir carne, eu olho para ele na sua essência. Se eu necessitar da sua presença física, eu ainda não ultrapassei essa fase. Vou virar de costas para aqui para dizer uma coisa também sobre isso. Nós passamos milénios a sermos ameaçados. Qual é a pior ameaça que nos podem fazer? Tirando a questão dos nossos filhos, tá bem? Que eu sei que isso também é a morte, é a pena de morte. Então nós criamos esses medos. Não temos a consciência, é diferente de saber. Não temos a consciência de que a vida ela é toda espiritual, com experiências temporárias na Terra. Isso pode parecer uma coisa simples, e é. Só que transforma a forma como nós vemos o mundo e as pessoas. É como se andássemos por aqui, sem o peso do corpo, tendo aquela, eu não vou dizer sabedoria, mas aquela mansuetude natural. Aquela consciência de que nós somos muito mais do que isto. Isto faz com que nós andemos quase que sem pisar. E nós, em alguns momentos, conseguimos sentir isto. Quer mais alguma coisa sobre isso? Quer fazer a questão A sobre o mesmo? Me vem à mente agora um casal de amigos que a pessoa, sabendo do quadro da esposa que era muito grave, desencarnou antes dela. Eles tinham uma ligação tão grande, ele não conseguia se ver sem ela e acabou indo antes dela. E ela, que continuou por mais 6 meses, e o tempo todo com essa mesma ligação. Sim. Aí depois, 6 meses depois, ela desencarnou. A partida dele foi pela angústia, pela ansiedade, ou ele tomou a decisão de tirar a própria vida? Não. Foi pela ansiedade. Um infarto. Ok. É interessante porque é bonito, é romântico,
Não esquecer que quando a gente estuda romantismo, a gente adora o termo, não é? Mas a maior parte desencarnou na época do romantismo por egoísmo. Né? Só pensava em si próprio. Né? Neste caso, eu não estou a dizer que é egoísmo. Né? Estou a dizer que às vezes a gente pensa no termo romântico e nem sempre se apercebe que ficava-se ali noites e noites a destruir a própria vida. Num caso dessa natureza é interessante porque se a pessoa que ama, né, ela confia, ela tem saúde também física. E essa angústia que leva a pessoa a partir mais cedo, seria muito bonito dizer, o amor levou-os e por aí fora. Isso é bonito de dizer. Mas na prática, no dia a dia, cada um de nós, embora trabalhando em conjunto, tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é sobre esse corpo, por exemplo, que nós recebemos de Deus para cumprir as nossas atividades na Terra. Ou seja, é o nosso instrumento. Então, daí esta ansiedade, aparentemente ser bela, as pessoas olham, gostavam tanto um do outro, em boa verdade não é saudável. Mas, se é o amor, tudo se resolve. Entende? Ou seja, não estamos a criticar, é só um facto, né? Nós ainda vamos nos aperceber e vivenciar as nossas relações para além da forma que temos diante de nós. Quando o fizermos, vamos estar mais pacificados. Quando, por exemplo, nós vemos, e aqui é preciso fazer esta pequena nota, quando, por exemplo, num casal, parte um e o outro parte a seguir, às vezes é no mesmo dia, casos destes, horas, e as pessoas nem estão a se ver, estão em zonas diferentes. E eu quero vos dar essa responsabilidade, porque eu também a tenho, todos a temos. Quando nós vivemos com alguém, num ambiente de construção familiar, nós estamos a criar através da sinergia, estamos a criar um outro elemento, que é o meu eu, o que eu sou, quem está conosco, incluindo filhos e por aí fora, é um ser individual, mas nós fazemos um encontro de energias que se comunicam e como que é outra forma, outro elemento. Por isso é que quando estamos distantes dos filhos, ou há um problema com o marido ou com a esposa, a distância sente-se, comunica-se. Não preciso dar grandes exemplos, pois não? Tive um grande susto, ia ter um acidente. E a mãe liga, filho, você está bem? Isto é por causa daquelas ligações e fortalecidos por esta proximidade dos nossos campos, vou dizer assim, nossos campos perispirituais, dos nossos fluidos. Então, quando a pessoa desencarna, ela deixa de vitalizar uma parte do outro, porque havia aquela zona comum em que ambos nos alimentamos. Quando a minha esposa está feliz, eu estou feliz. Atenção, desde que se amem, né? Às vezes, uma guerra. Minha esposa está feliz, eu estou feliz. Eu estou feliz, ela está feliz. Um pelo outro. Não estou a dizer que cada um não tem os seus momentos. Então estamos felizes, estamos a construir algo. Quando um dos lados adoece, o outro se ressente. Na partida é igual. Está bem? Mas isso mereceria algum estudo sobre fluidos, integração energética. Isso passa como gênio, não é? Pode-se passar em maior ou menor intensidade, mas passa-se. Mas passa-se. Passa-se sim, é muito, muito comum. Mas isso valeria mesmo um tema, tá bem? Das relações, para percebermos qual é o nosso potencial sobre a vida do próximo, o que resulta em grande responsabilidade. Emmanuel tem um tema que ele chama de lesões afetivas. Isto dava panos para manga, mas nós não vamos poder continuar por causa da hora. Se alguém tiver uma pergunta rápida, eu procuro responder rapidamente, para não ficarmos aqui com alguma coisa pendente. Se não, então, quando procuramos o facilitismo através da orientação espiritual, que consequências teremos para nós próprios? Estacionamento. Está bem? Nós iríamos conversar um pouco sobre isso, mas iríamos estacionar e os espíritos não querem isso para nós. Foi para isso que encarnamos. Se fosse para ter o ponto de vista espiritual para as nossas descobertas e conquistas, continuávamos lá. Está bem? E Jesus diz assim, quem quiser vir após mim... Pega a sua cruz no seu... Tome a sua própria cruz. Né? E segue. Muito bem. Então esta é a lógica. Cada um faz o que tem a fazer. Apoio espiritual no ânimo, na esperança, na intuição e nesse conhecimento que buscamos para nos orientarmos. Mas cada um vai pegar a sua carga, a sua dificuldade e vai dizer, é minha, fui eu que coloquei no meu caminho, eu sou responsável por ela, estou muito feliz pelas dificuldades que tenho e vou enfrentar isto.
Mas para o fazer, vou seguir as orientações do médico maior, que é Jesus. O nosso Pai, com a sua providência divina, nos coloca nesse conjunto de leis. O nosso médico, que diz assim, olha, as leis são estas, o caminho é este, a receita é esta. É Jesus. Está bem? Isso é que ele nos deu as bem-aventuranças. Por isso é que ele nos informou das bem-aventuranças. Muito bem. Para encerrar, gostaria que cada um de nós sentisse a sua própria individualidade. Somos todos filhos de Deus. Buscamos auxílio nos nossos irmãos, nossos companheiros. Buscamos suas mãos fraternas, seu ombro amigo. Isto apenas nos traz uma das leis em que todos estamos também inseridos, e foi íncito em nós por Deus, de que nós somos seres gregários. Necessitamos uns dos outros para esse desenvolvimento. O que é louvável é esse esforço de desenvolvimento para que cada um de nós tenha essa consciência de que somos espíritos e temos responsabilidades na nossa própria proposta quando viemos para a Terra. E nós temos essa luz interior. Nós temos Deus em nosso íntimo. E cada um de nós agora, na hora de encerrar, pode pensar no seu lar. Naquilo que quer para si próprio, dentro da sua própria casa. Mas não como ontem, e sim como hoje, com novos valores, um homem novo. Porque agora, sabendo de nossa individualidade, cada um de nós sabe também da sua responsabilidade dentro do lar, na relação, no trabalho, na rua, na ação social, nas nossas relações sociais. Cada um de nós sente a responsabilidade não como um peso, mas como uma bela oportunidade de dividir, multiplicando dessa forma as emoções que nos trazem estes espíritos amigos, esta espiritualidade superior. Nesta manhã, nestes dias, fomos visitados e permanecem conosco almas nobilíssimas, de uma luz transcendente, de um amor enorme que sentimos vibra em nosso coração. Eles como que acendem a luz que trazemos em nosso peito. E o ânimo e a esperança se renovam em cada um de nós nesta hora. Nesta confiança do poder que temos e que Jesus nos anunciou, que nós poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais, pois que nós somos deuses. A nossa vontade, o nosso direcionamento, permite-nos vencer todas as barreiras e abraçar aqueles que estão conosco, compreender aqueles que porventura não nos desejam o bem, porque nós somos unos com as leis divinas. E nossos irmãos também o são. Estejam em que circunstância estiverem, são nossos irmãos. E têm o mesmo poder, a mesma essência. Apenas estão a deixar que as nuvens ainda toldem a passagem dos raios luminíferos.
como nós o fazemos muitas vezes. Apenas isso. Agora vamos orar. E vamos colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus. E nós estamos no consultório. Jesus é o nosso médico. És tu, mestre querido, a quem procuramos nesta hora, para dizer-te de nossas dificuldades. Nós temos compromissos conosco próprios e com aqueles que nos abalançamos a vir à terra para nos transformarmos todos em pessoas melhores. Querido Jesus, nós sabemos, ou julgamos saber, que a nossa responsabilidade é um dever. E que olhando em teus olhos, descobrimos que ter um dever é uma bênção. Então estamos abençoados com esta dificuldade, com aquele problema, que em tua companhia queremos transformar em oportunidades de serviço e trabalho, abençoando, abraçando nossos filhos, nosso companheiro, nossa companheira, para que nos entreajudemos. E neste consultório diante de ti, pedimos-te os medicamentos habituais, o reforço da nossa paz interior, a intuição bendita, o ânimo e a esperança, a lucidez de que estás a trabalhar pela nossa cura e nós pretendemos ser bons pacientes. E como isto se trata, Senhor, de alcançarmos a cura para servir, nós rogamos por aqueles que lutam contra a tua mensagem de amor, porque não a compreendem. Se em algum momento tivermos dificuldades em colocar em prática na nossa vida as tuas orientações, permite-nos uma chamada extraordinária, uma consulta extra, para que sintamos a tua voz através das boas emoções e, quiçá, de teus auxiliares, para que retomemos o rumo saudável da renovação. Vamos guardar alguns instantes de silêncio, para que cada um de nós converse contigo diante de suas necessidades próprias, sentimentos de gratidão, de reconhecimento, ou um pedido de auxílio. Vamos aguardar e orar em silêncio. Sem pressa, as rogativas de todos nós. E agora rogamos uns pelos outros, pelos pedidos que cada um fez, pelos sentimentos de gratidão que iluminaram ainda mais o ambiente. E reconhecemos que nossos benfeitores se postaram ao nosso lado, ouviram-nos e também nos iluminaram com as energias de equilíbrio, de paz, que continuam a reinar em todo o ambiente. Despedimos-nos nesta manhã profundamente agradecidos por estes momentos.